Bom, vamos lá. Seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal. E no vídeo de hoje eu quero te apresentar o AWS AppSync. O AppSync é o serviço da AWS que permite com que a gente trabalhe com GraphQL. Você já conhece essa tecnologia? Já trabalhou com ela alguma vez? Se você já conhece, continua assistindo o vídeo mesmo assim. E se você ainda não conhece, você vai entender hoje como funciona essa tecnologia. Vamos lá. O GraphQL é uma linguagem para consulta de APIs. Ela foi criada pelo Facebook alguns anos atrás. Qual é a diferença principal dela? Normalmente, quando a gente cria uma API, a gente tem diversos endpoints. E cada um daqueles endpoints pode ali consultar diversas tabelas ou diversos data sources, né? A gente pode falar. A diferença do GraphQL é que a gente tem um único endpoint e você pode ter todos esses data sources que nem a gente tem ali numa API comum. Por exemplo, você vai ter um único endpoint quando você trabalha com GraphQL, mas esse único endpoint vai ser responsável por consultar pessoas, por cadastrar pessoas, por consultar usuários, cadastrar usuários, remover usuários e pessoas e assim por diante. Tudo isso é especificado no body da requisição para aquele mesmo endpoint. A gente vai entender um pouquinho mais como isso funciona, mas antes eu queria te passar essa introdução caso você nunca tenha ouvido falar nesse conceito. O AppSync é justamente o serviço que vai facilitar a nossa vida agora. Aqui eu vou fazer a criação de uma API para que a gente consiga startar o nosso trabalho com GraphQL. Então eu vou vir aqui em criar nova API. E aqui eu tenho dois tipos, né? Eu posso escolher aqui o GraphQL ou Merged. Aqui o Merged significa que eu posso orquestrar ali diversas APIs, ou seja, eu posso ter endpoints HTTP como data source. Não é o caso hoje. Aqui eu quero ter tabelas, né? No caso, a gente vai utilizar o Dynamo nesse exemplo. Então eu vou escolher o GraphQL APIs aqui. Aqui eu posso colocar a GraphQL API Data Source, eu posso escolher aqui from scratch ou pegar alguma coisa que tem no Dynamo. Eu vou optar por pegar alguma coisa que eu já tenha no Dynamo, no caso uma tabela. Vamos fazer a criação dessa tabela aqui, na verdade, juntos. Eu vou criar aqui uma tabela em uma nova guia. Deixa eu verificar aqui se o zoom está correto. Create Table, vou criar aqui uma tabela, por exemplo, chamada usuários. Users. A partition key é o nosso ID aqui, a primary key. Então eu vou colocar aqui que vai ser o e-mail. Sort key não quero especificar por enquanto e posso utilizar aqui o default settings. Vou executar aqui um create table. Beleza. Cria bem rapidinho. Já estou aqui com a minha tabela ativa. Aqui o que eu vou fazer agora? Eu vou escolher, voltando aqui na minha opção do AppSync, eu vou escolher aqui Import from Dynamo. Next. Vou especificar aqui o nome da minha API como GraphQL API. Aqui eu vou colocar que eu estou trabalhando na Califórnia, né, que é o West One, e vou escolher aqui uma tabela. No caso aqui ele já tinha até carregado para a gente aqui a tabela de users. E vou solicitar para ele criar aqui uma nova role. Aqui ele já está perguntando se eu quero adicionar alguns campos a mais. Vale um ponto de atenção aqui, que no caso eu estou trabalhando com um data source NoSQL, que é o Dynamo. Ou seja, para o Dynamo não importa se eu tenho um campo a mais ou um campo a menos, porque tudo é JSON lá. Porém, aqui no GraphQL a gente cria um esquema, né? Ou seja, você precisa especificar os campos que poderão ser consultados e registrados ali no momento de CRUD de uma determinada entidade. Então, para essa entidade aqui de usuários, eu vou fazer aqui a adição de mais dois campos. Pode ser e-mail. Vou adicionar aqui name. Vou colocar como required. E vou colocar aqui também, pode ser phone. Vou colocar aqui como required e string nos dois. Next. Aqui é só a revisão, tá tudo certinho. Vou dar um create API.
Aqui, enquanto ele faz o deploy para a gente pode voltar aqui na parte de APIs e eu já tenho aqui o meu endpoint. No caso, o único endpoint que a minha aplicação vai ter acesso. Vamos aqui entender como isso vai funcionar agora. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma consulta de usuários. Eu posso fazer isso pelo Postman ou posso fazer aqui pelo próprio console da AWS. Eu vou mostrar das duas formas aqui. Por exemplo, eu posso vir aqui no GraphQL API, run a query, and eu vou pedir aqui para rodar uma query. No caso aqui, eu posso solicitar aqui, por exemplo, nesse painel aqui da esquerda, que eu quero fazer aqui somente uma listagem de usuários. Aqui eu vou especificar dentro dessa query o que eu quero fazer. No caso, eu estou especificando a listagem de usuários e aqui eu preciso especificar quais as colunas que eu quero ver. Então, essa é mais uma das vantagens da gente trabalhar com GraphQL. O cliente especifica as colunas que ele quer ver. Então, você tem um back-end que retorna muitas colunas e você tem um front-end que consegue especificar as colunas que ele quer ver. Aqui eu vou dar um run. Vamos verificar aqui, ó. Tá mostrando aqui que a nossa coleção está vazia, né? No caso, uma coisa que eu queria chamar a atenção também, que a gente tem dois tipos aqui de objetos dentro do GraphQL. O primeiro é o query. O query são os tipos de objeto que a gente trabalha quando a gente quer fazer ali operações do tipo GET, operações de leitura, né? Então, tanto que ele já criou aqui para nós tanto um list quanto um GET. A diferença aqui é que no list aqui eu estou trazendo diversos e eu consigo inclusive colocar aqui uma paginação, né? Um limit, consigo fazer as configurações. E aqui no Get Users, ele solicita aqui um filtro, né? Que no caso seria o de e-mail, né? Eu não quero utilizar isso agora. Aqui, ó. Mas eu sei que existe. E eu tenho outro tipo que é o Mutation. Aqui no caso, a Mutation, a gente trabalha com ela quando a gente precisa fazer operações de escrita no nosso data source. Por exemplo, aqui na nossa tabela do Dynamo, eu quero criar um usuário, atualizar ou mesmo remover, né? Não é uma operação de leitura. Eu vou utilizar aqui as mutations, então. No caso aqui, o que eu quero fazer? Agora eu vou utilizar uma mutation para cadastrar um usuário, porque a gente não tem nenhum. Beleza? Então eu vou limpar aqui o meu console. Aqui eu vou escolher aqui mutation para ele recarregar. Não recarregou. Vamos ver aqui se recarrega. Não está recarregando. Aqui, beleza. Agora sim. Apareceu aqui para nós as mutations. Eu quero trabalhar aqui com ela, né? Eu vou remover essa parte de cima da query, né? Aqui é totalmente interativo. E eu quero criar um usuário. Olha como é fácil. Eu posso solicitar aqui, posso fazer o envio dos campos de e-mail, name e phone. E aqui eu posso solicitar que eu quero ver de volta esses campos. Então, eu vou colocar e-mail, name e phone. Então, eu vou colocar aqui kennery@aws.com, name Kennery, phone, colocar aqui opa, faltou aqui 5, 6, 7, 8. Beleza, a gente tem um dado aqui que a gente consegue cadastrar. Eu vou dar um run. E aqui, ó, o que ele já fala? Um usuário foi cadastrado com essas informações e ele já fez o fetch para mim, que foi essa aqui onde eu especifiquei os campos que eu queria ver depois da criação. Vamos conferir agora na nossa tabela no Dynamo. Aqui no Dynamo eu posso clicar aqui na tabela e clicar aqui em Explore Table Items. E aqui a gente já consegue ver, né? Eu já tenho aqui o meu carinha cadastrado aqui. Agora, o que eu falei? A gente pode também utilizar o Postman, né? Aqui, por exemplo, deixa eu abrir o Postman aqui. Para que a gente possa fazer o mesmo processo, porém utilizando o Postman. E aí a gente vai entender mais algumas coisas como elas estão funcionando por baixo dos panos.
Bom, eu vou solicitar aqui, vou configurar aqui para fazer mais uma criação de usuário, então eu vou escolher o verbo post. Porém, agora eu já preciso pegar o endereço da nossa API do GraphQL. Então eu vou voltar aqui na API, vou copiar aqui o endereço. Beleza. E agora, aqui no body, eu consigo especificar aqui a opção de GraphQL. Eu vou utilizar essa opção, vou voltar aqui dentro do console na parte que a gente faz o run da query e vou copiar aqui a definição da mutation, posso colocar ela aqui. Antigamente, né, a gente poderia usar isso aqui separado, né? Que nem o Postman está mostrando aqui, né, com o GraphQL Variables desse lado aqui, você até pode utilizar, mas a versão mais moderna a gente consegue colocar tudo aqui já dentro da especificação da mutation, né? No caso, os valores. Eu vou colocar aqui então, por exemplo, zezinho@aws.com agora. A gente vai registrar aqui o Zezinho. O número de telefone dele vai mudar o DDD. E eu vou fazer o send. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, um 401. No console, isso nunca ficou claro para nós. Por isso que é interessante fazer o teste fora da plataforma da AWS. Por trás, aqui, por debaixo dos panos, a gente precisa de um token para que a gente consiga autenticar com essa API e então obter a liberação para fazer a ação que a gente precisa. Voltando aqui no console, na parte de settings, se eu scrollar um pouquinho, eu vejo aqui que ele tem um API Key. Eu preciso pegar esse API Key e enviar no cabeçalho para que eu possa ter autorização para fazer aqui essa escrita. Então eu vou editar aqui, voltando no meu Postman, eu vou editar aqui o header. Vou colocar aqui o header x-API-key. Esse é o header que a gente passa, né, a chave que foi criada ali no momento que a gente criou a nossa API do GraphQL. Vou fazer o envio novamente. Aparentemente a gente conseguiu cadastrar o Zezinho aqui com sucesso. Vou fazer a consulta aqui no banco novamente, então. Opa, beleza. Cadastramos o Kenny, cadastramos o Zezinho. Muito legal. Agora, porém, o que eu faço se eu quiser cadastrar aqui um novo data source? Eu posso? Pode. Né? No caso, a gente consegue trabalhar com múltiplos data sources. Vamos lá, vou cadastrar mais um aqui então. Por exemplo, aqui, esse aqui eu vou chamar de people. E vou solicitar aqui a mesma coisa para ser um do Dynamo. E eu preciso criar, né, essa tabela aqui. Vamos fazer aqui o processo novamente, porque tem uma diferença que eu quero mostrar aqui agora. Vou criar aqui, por exemplo, o people. Partition que eu vou solicitar para ser aqui o ID, que pode ser um inteiro. Vou deixar aqui o default settings. Então, estou criando aqui mais uma tabela. E vou agora criar um esquema a partir dessa tabela na minha API do GraphQL. Deixa eu atualizar aqui, porque ele ainda não pegou. People, beleza. Tá aqui. Vou dar um create. Olha só o que vai acontecer agora. Eu tenho aqui um novo data source. Porém, se eu observar aqui no meu esquema, eu não tenho nada de people. Eu não tenho nada de people, olha só. Tudo que eu tenho é de users. Ou seja, agora a gente vai precisar configurar na mão o que está acontecendo aqui. Que é uma parte muito interessante, diga-se de passagem. Como que a gente faz agora para isso aqui funcionar? Eu preciso configurar o esquema aqui na mão. Tem outras formas de fazer isso, tá? Mas eu quero mostrar aqui agora na mão. A gente fez a primeira forma ali com a ajuda aqui do console. Agora vamos fazer na mão para a gente entender se a gente estivesse utilizando uma infraestrutura como código, por exemplo, o que está acontecendo. Se eu olhar do meu lado esquerdo, eu tenho aqui uma parte chamada esquema. Do meu lado direito, eu tenho uma parte chamada resolvers. O esquema é a casca, né, da nossa entidade. A gente já sabe, e também as operações de mutation e query que a gente quer fazer. Do lado direito, o resolver é como a gente faz aquelas operações, né? Eu preciso saber como
que eu faço aquilo. Se eu vou no Dynamo, se eu vou num Redshift, se eu faço uma chamada HTTP, a gente precisa especificar isso em algum lugar. E é no Resolver que a gente faz isso, né? Então, eu vou fazer aqui na mão agora. Aonde eu tenho aqui o meu type de users, por exemplo, agora eu quero criar um type chamado people. Aqui eu já sei que ele tem um ID e eu vou colocar aqui esse ID como um inteiro, pode ser. Essa exclamação aqui no final significa que é obrigatório o campo. E vou colocar aqui um name, para mim já basta. Então eu criei aqui uma nova entidade com 2 novos campos. E o que eu preciso fazer? Aqui onde eu tenho a mutation, agora eu quero fazer a criação de people também. Então eu posso editar aqui esse método create people. E aqui o que ele pede para mim, ó? O que ele pode retornar? No caso aqui ele pode retornar people. E como ele faz o cadastro aqui desse people, que é a nossa entidade, ele precisa aqui de um input, né? Um DTO. Então eu vou verificar aqui aonde está esse cara para eu criar um igualzinho. Cadê a definição dele? Tá bem aqui em cima. Create users input. Eu vou criar aqui um create people input. Aqui, né, a gente já sabe que a gente tem o nosso ID, que é um inteiro. E nós temos aqui também o nosso name, que é uma string. Beleza, tá certinho. Eu já posso copiar aqui e editar a mutation para refletir aqui a nossa criação de pessoas. No caso, eu não quero só criar, mas eu quero também fazer uma query, né? Então eu vou criar aqui a mesma coisa. Por exemplo, vou criar aqui agora um list people. List people. Aqui, o que ele tem aqui para nós? A gente tem 2 objetos aqui que são diferentes. O primeiro é esse table user filter input. No caso aqui, eu vou criar aqui só para a gente ter aqui um padrão, mas a gente nem está utilizando aqui esse cara, mas é interessante saber como funciona de end-to-end. Vou criar aqui um table people filter input. No caso aqui, eu vou fazer o filtro só por name, né? No caso já tem ali, né? Beleza. E aqui eu vou utilizar o table people filter input. E aqui no connection, eu não quero mais utilizar essa connection, né? Eu preciso utilizar aqui, no caso, uma people connection. Por quê? Porque agora os itens, ele tem uma tipagem diferente, né? Os itens, né? Ficou estranho aqui. Mas o nosso campo itens tem uma tipagem diferente. Que no caso aqui é people. Esse next token é utilizado basicamente para ele conseguir fazer uma interação numa lista. Beleza? A gente não precisa se preocupar com isso agora. Mas aqui onde está users connection, eu vou colocar people connection. Beleza? Então o que eu fiz aqui? Defini aqui uma nova entidade de people e criei uma mutation e uma query. Beleza? Eu vou fazer aqui, após essa edição, eu vou salvar agora esse esquema. Vamos verificar aqui se salva ou se dá algum erro. Uma vez que salva, olha só que interessante. Eu tenho aqui no meu lado direito agora os resolvers e eu preciso fazer a configuração desse resolver. O que é o resolver? É o resolver da mutation e também o resolver da query. Então eu preciso falar para ele o que ele faz com aquele método create people. Vamos lá então. A primeira coisa, aqui no nosso create people, vamos procurar ele aqui. Posso até procurar aqui, ó, create ou people melhor. Beleza, ele não tá puxando aqui para nós, vamos na mão aqui. Aqui, ó, create people. Ó, ele não busca. Sem problema. Bugzinho de leve. Aqui, ó, na nossa mutation a gente tem esse método. Tá vendo aqui que no resolver dele a gente não tem nada? A gente precisa ter a mesma coisa que a gente tem no users. Então eu vou vir aqui no users e eu vou dar uma explorada aqui no código desse resolver. Basicamente o que ele está fazendo? Está fazendo um put no Dynamo, né? Ou seja, ele recebe ali o campo, os campos que ele vai fazer, no caso
o registro para passar dentro da tabela. Vamos... Tá vendo que aqui no Create Users, a gente tem aqui um resolver que está attached here, attached aqui, porém aqui no Create People a gente não tem nenhum resolver, ou seja, eu preciso especificar aqui o que precisa acontecer. Eu vou abrir aqui o do Users para a gente dar uma olhadinha e porque é uma lógica muito parecida, né? Que é basicamente o que a gente quer? Fazer um put dentro do Dynamo. E aqui ele já tem uma lógica, tá fazendo uma operação aqui de put e tá colocando aqui também a chave e os atributos, né? No caso, a chave do users é o e-mail e depois tem os valores, né? Nada muito fora da caixa. Posso copiar aqui esse código, né? Porque ele não tem nada fixo. Meu Deus, o que é essa janela? Ele não tem nada fixo aqui. Vamos lá. Vou voltar aqui no esquema, então. Vou aqui procurar agora aqui o meu Create People. Vou dar um attach. E aqui, no meu Data Source, eu vou colocar aqui que é o People. Vou dar um Create. Agora eu posso colar aqui o código, porque eu não tenho nada fixo aqui, como eu falei. Né? Não tem nenhum problema aqui a gente utilizar o que a gente já está utilizando. A única diferença é esse e-mail aqui, né? Que no caso não é a nossa chave, né? Então eu vou colocar aqui que a chave é a chave ID. A única diferença, né, que a gente vai mudar e vou dar um save. Excelente. Foi salvo aqui já. Voltando aqui, eu preciso também agora, uma vez que eu configurei a mutation, eu preciso configurar a query, beleza? Aqui o list people também não tem nada, então eu vou vir aqui no list users, vou copiar e vou aqui voltar no meu list people e vou fazer a criação de um novo resolver, apontando ali para o data source de people. Vou colar aqui esse cara. Nesse daqui tá até mais tranquilo, porque a gente não precisa fazer a edição de nada, beleza? Vou dar um save aqui. Aqui a gente vê, inclusive, algumas coisas interessantes. Se tiver filtro, ele passa para o Dynamo, né? Senão ele não faz nada. E outra coisa, se você não passar nenhum limitador, ele retorna somente os primeiros 20 registros, né? Outra coisa legal que a gente está vendo aqui no código. Aqui, voltando aqui no esquema, então agora eu já configurei a minha mutation e a minha query. Se eu quiser, agora eu deveria conseguir rodar aqui a minha query de list people. Beleza? Então vou fazer aqui um list people. O que eu quero do meu list people? Eu quero as colunas ID e name. Vou dar um run. No caso, essas variables aqui não estão sendo usadas, tá? Vou dar um run, tá vazio. Ou seja, ele já identificou que existe. Eu posso aqui fazer a criação de uma mutation para a gente criar aqui a nossa people, né? Então, vou fazer aqui, ó. Aqui na mutation, eu vou criar aqui a people, que é a nossa entidade. ID e name, vou colocar aqui, por exemplo, meu nome novamente. Kennery. Opa, Kennery Serain. Beleza, vou fazer a criação e depois da criação eu quero que ele já retorne para mim aqui só o nome, por exemplo. Então vou rodar. Beleza, ele fez a criação, deu certo. Agora, se eu voltar no meu list people, eu já deveria aqui conseguir receber um resultado. Aqui no caso, né, faltou especificar aqui os campos que eu quero ver. Eu quero ver ID e name. Olha aí. Tá funcionando aqui. Então, assim, a gente fez dois exemplos extremamente interessantes. O primeiro, a gente utilizou ali o wizard da AWS para fazer a criação, né? E o segundo, a gente criou na mão. Eu espero que você tenha entendido como funcionam as APIs de GraphQL, que a gente tem aqui esse endpoint único, mas a gente consegue fazer o fetch de
diferentes data sources e é muito útil porque muitas vezes a gente tem cenários como esse onde o cliente, né, ele tá o tempo todo mudando o que ele precisa e aí você não precisa mudar no back-end. Você deixa isso para o cliente solicitar as colunas que ele quer ver. É extremamente interessante, beleza? Se você curtiu, deixa aquele joinha, não miguela no joinha e se inscreve aqui no canal também, beleza? Te vejo no próximo vídeo e valeu! Já funcionou. No caso aqui, zezinho@aws.com agora. Caraca, me embolei. Olha, ele não busca. Sem problema. Bugzinho de leve.